Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, Efésios capítulo 2. Vamos ler aqui a partir do versículo 1. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar. Paizinho amado, clamamos nessa noite a tua misericórdia mais uma vez. De todos que estão aqui nessa noite, de todas as vidas que o Senhor trouxe aqui nessa noite, não existe nenhum que seja digno de receber a tua palavra, de receber a tua misericórdia. Mas nós clamamos. Clamamos porque sabemos que tu és um Deus de graça, tu és um Deus de amor, tu és um Deus que nos dá quando não merecemos, nos sustenta quando nada fazemos. E nós te clamamos nesta noite, mais uma vez, pela tua misericórdia. Revela, pelo teu Espírito Santo, a tua palavra no coração de cada um que está aqui nesta noite. Clamamos em nome de Jesus. Clamamos por misericórdia. Amém. Hoje pela manhã, tivemos um estudo muito gracioso sobre obras. Eu gostei muito do que eu vi. Principalmente por saber que o Espírito de Deus anda passeando no meio da igreja. Obras e graça parece que se confrontam um pouco aqui e ali. Nós temos linhas radicais dentro das igrejas que exigem um bom comportamento e uma boa atitude. Atitude sistemática dos seus membros. Obras exigem comportamentos. Nós temos uma outra linha, talvez um pouco mais irresponsável, né? Menos comprometida com os resultados, que deixa a coisa muito solta na graça. E nós não temos a pretensão de desempatar isso, ou de dizer o que é certo ou o que é errado aqui. Nós só vamos aqui continuar andando dentro da palavra de Deus, ouvindo o que o mesmo Espírito, tem para falar para você no seu coração, no meu coração. Nós temos que tomar cuidado com posição. Eu tenho uma posição sobre isso. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa posição. E nós temos que abrir os nossos olhos para a posição da palavra. Para o que Deus diz. Para o que Deus está dizendo. Esse texto de Efésios que eu li, eu posso fazer aqui uma pregação radical sobre necessidade de obras. Porque Ele preparou para que andássemos nelas. Eu separei vários textos aqui que falam que nós temos que ter obras, nós temos que ter. Mostra a tua fé, que eu te mostro sem as obras, né? Que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras.
Mostra. Então tem muito ensinamento na palavra de Deus. A graça nos coloca num estado meio que de irresponsáveis. Porque o que é graça? Alguém tem alguma definição sobre graça? Defina a graça. Já ouvi essa definição, né? É Deus dando e fazendo tudo para quem não merece nada. Isso é graça. O que eu tenho que fazer para conseguir alguma coisa? Nós vivemos numa sociedade capitalista. Nós vivemos numa sociedade onde as coisas só são alcançadas através de muito esforço, de conquista. Nós só chegamos a algum lugar na vida se estudarmos muito, se investirmos muito em educação, se investirmos muito em formação, se nos reciclarmos, se nos atualizarmos. Nós vivemos numa sociedade onde as coisas são alcançadas com muito esforço. As conquistas estão cada vez mais difíceis, mais caras. E a palavra de Deus vem falar de graça o seguinte: graça é assim, o camarada vem, pega cedo no batente, trabalha o dia inteiro, lida, sofre. Quando chega no final do dia, o Senhor fala: toma aqui a medida da graça. É um dinheiro. Aí vem um vagabundo que passou o dia inteiro na praça, jogando dominó, jogando truco, jogando baralho, o dia inteiro vadiando, entra no bolo, no finzinho do dia, dá 3 marretadas e chega junto e recebe igualzinho que trabalhou o dia inteiro. No nosso conceito, isso é injustiça. Pode falar o que quiser, isso é injusto, isso é desleal. Isso é estímulo à vagabundagem. É ou não é? Agora o Senhor nos ensina que é exatamente assim que Ele faz. A graça é uma usina de vagabundos, descomprometidos, desleixados e relaxados. Por quê? Porque não importa o que você não faça, você vai receber. Você tem direito. Lhe foi dado. E a salvação, meus amados, a salvação que é a essência de tudo, ela vem exatamente nessa conotação. A salvação é completamente de graça e pela graça. De graça e pela graça. Apocalipse capítulo 20. Vou pedir que alguém ajude na leitura. Apocalipse capítulo 20. Versículo 12 e 13. Eu sei que nós temos muitos aqui que são os radicais da graça, e nós temos aqui os radicais das obras. Esse texto é bom para os radicais das obras. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Foram julgados um por um, segundo as suas obras. Você está achando que vai pintar e bordar e vai ficar por isso mesmo? O Senhor está dizendo aqui que as nossas obras vão de ser a base, a referência que Ele vai utilizar para o nosso julgamento. E daí? Como é que nós ficamos com essa história? Faço ou não faço? Quer dizer, eu tenho que estabelecer um padrão de comportamento ou não tenho? Eu até fiz uma tabelinha aqui de classificação, coloquei assim: coisas que são capazes do homem fazer, né? Graça. O homem pode atuar no campo da graça? Não pode. O homem não consegue
fazer nada de graça. O homem não consegue fazer nada de graça. O homem, qualquer coisa que faça, você pode dar a volta. Lá atrás ele tem um interesse. Lá sim ele tem um interesse. A graça é um atributo divino. Obras. O homem pode fazer obras? Pode. É o que ele faz. É o que ele consegue fazer. Fé. O homem tem como estabelecer, ter fé. É uma questão humana? Não é humana. Aliás, Jesus fala o seguinte: se a gente conseguisse juntar a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um grãozinho bem pequenininho, a gente ia sair carregando um monte por aí, arrastando montanha. Isso não é para dizer que um pouquinho de fé se faz muita coisa, é para dizer que nós não temos capacidade de ter fé mesmo. A fé é de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Ouvir pela palavra. É diferente, viu? Ouvir da palavra e ouvir pela palavra é diferente. Ouvir da palavra é ouvir a palavra. Isso não produz fé. O que produz fé é ouvir por meio da palavra. Presta bem atenção na tradução, que há uma diferença muito grande nisso. Ouvir pela palavra. É assim que nós recebemos fé. Lei. Regras. O homem gosta de fazê-las. Não é verdade? Nós temos as nossas. Com certeza a nossa igreja tem a nossa. Tem um esquema de leis aqui, de regras que nós adotamos. Mas na sua casa você tem outro critério de leis e de regras que você utiliza. Na sua empresa você tem outro sistema de leis e de regras que você utiliza. Na sua vida pessoal você tem outro sistema de leis. Nós somos expertos em criar leis, em criar regras. Em dizer isso pode, isso não pode. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Amor. Amor não. Amor também é divino. Crer. Também é uma coisa que o homem quer fazer. Também é uma coisa que o homem quer fazer. Mas crer para a salvação também é um ato de Deus, da misericórdia de Deus sobre o homem. E a gente começa aqui. O homem pode testemunhar? Pode. Dar um bom testemunho? Pode. O homem pode orar? Opa! Tá lá, tem que orar. Temos que orar. O homem pode trabalhar? Deve trabalhar. Trabalhar é coisa boa. Tomar uma atitude, agir, levanta, vai. Faz alguma coisa. Nós gostamos disso também. Resultados. Resultados são uma forma de mensuração das nossas atitudes. É uma maneira que nós utilizamos para medir se estamos tendo ou não um bom desempenho naquilo que estamos fazendo. Os resultados. Os resultados são tão perseguidos. Você pode fazer um excelente trabalho, desempenhar um excelente trabalho, ser aclamado por todo mundo e o teu resultado ser zero. Aí você vai se questionar se realmente aquele trabalho foi bom. Falamos que a igreja teve um ano maravilhoso, que Deus abençoou, o Espírito passeou, os irmãos foram comovidos. Começamos o ano com 100 membros, terminamos com 30. Vamos questionar os resultados da ação de Deus nessa igreja. Os nossos resultados são bons, são geométricos, são astronômicos. Conquista. Conquista. Quantos não colocaram Jesus, a palavra, o Evangelho, na sua lista de conquistas? Conquistei mais alguma coisa? Conquistamos carros, conquistamos roupas, conquistamos pessoas, conquistamos posições, conquistamos muitas coisas. Luta. Adoramos uma briga. Adoramos uma luta. Luta contra situações, luta contra pessoas, luta contra governos, luta contra deputados, vereadores, luta contra a corrupção, luta contra... Nós adoramos uma luta, porque nós podemos lutar. Recompensa. Não só gostamos de recompensar aqueles que merecem, como gostamos de receber recompensa quando achamos que merecemos.
quando estamos aptos. Agora, os atributos divinos, e eu vou dizer que todos esses, nós vamos chegar lá, são atributos divinos. Descansar, crer, amar, abençoar, esperar, entregar, ser humilde, ter paz, gozo, alegria, dádiva. São coisas que o homem não consegue fabricar. São coisas que estão um pouco fora do nosso ângulo de atitude. Nós cobramos das pessoas uma atitude de obra. Mas nós não podemos cobrar das pessoas uma atitude de graça. Uma atitude de amor. Porque o amor, ele é muito subjetivo. Ele não é mensurável. E nós tocamos a vida, igreja, com aquilo que podemos medir, com aquilo que podemos justificar, encaixar. E o que o Espírito de Deus falou com essa igreja hoje pela manhã, e fala agora, é que a medida de Deus não tem nada a ver com a sua medida. As obras que Deus preparou para que você andasse nela, não tem nada a ver com as obras que você preparou para que você andasse nela. Não tem nada a ver com as obras que a igreja tal preparou para que você andasse nelas. E é aqui que está a grande diferença entre sofrer o cristianismo e viver a vida de Cristo. Sofremos de cristianismo. Eu já vi tanta gente dizer, olha, ser cristão não é fácil. É uma luta. É uma coisa difícil, é pesado. É daqui, é de lá, e a gente toma, e é uma peia, e é uma coisa, não é brincadeira, é difícil. Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo. Jesus fala, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você está achando pesado, você está carregando o jugo errado, tomando vida errada. Ele diz, os meus mandamentos não são pesados. Nós precisamos entender graça. Nós precisamos entender o amor de Deus. E nós precisamos entender que esse amor, Ele deu e derramou sobre nós para que nós também tenhamos uns pelos outros. Quem vai abrir aí 1 Coríntios 13 e me ajudar nas características do amor? Aliás, no comportamento do amor. Assim, no versículo 4. Então ele vai dizer assim, o amor é sofredor. Sofre. O amor é benigno. Vai prestando bem atenção. Qual é o sentimento? Qual é a questão aqui para sentir em relação a outro? O amor não tem ciúmes. Se você for olhar, você vai descobrir que isso realmente não são características da natureza humana. O amor não busca os seus interesses. O amor não suspeita mal. O amor sofre tudo. O amor suporta tudo. O amor espera tudo. Você sabe como é que é amar? Nós somos tão justos, nós somos tão equilibrados, nós temos tanto bom senso nas nossas atitudes, na verdade, nos nossos julgamentos com as pessoas. Que ele fez errado, aquele fez certo. Isso não pode ser assim, isso pode ser assado. Lembro que Jesus, uma vez falando com seus apóstolos sobre perdão, perdoar, tem que perdoar, tem que perdoar. Pedro, muito esperto, quis colocar um termo, um limite na quantidade de perdão. Senhor, se perdão fosse por quilo, quantos quilos eu podia suportar? Senhor, até quantas vezes eu vou perdoar? Espera aí, vamos lá, mas acontece que o senhor não sabe, o senhor não conhece uns que tem na minha igreja.
O senhor está falando isso porque o senhor não sabe umas pessoas que estudam lá comigo. Vamos fazer o seguinte, perdoa, perdoo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até quantos? Vamos fazer o seguinte, senhor, até 7. E Pedro ainda foi bom. Dos seres humanos aí que eu conheço, ele é acima da média. Ele chutou alto, ele jogou pesado. 7 vezes, Senhor, tá bom? Se o cara vem com a mesma teimosia aqui, eu perdoo ele 7 vezes, depois também. Aí Jesus fala, já que você quer pôr um número, Pedro, vamos pôr 70 vezes 7. Por dia. No mesmo erro. 490 vezes. Ele não estava pondo número. Jesus estava dizendo o seguinte, não tem limite isso. Ele vem, comete um erro, você vai lá, perdoa. Ele diz que se arrepende, é mentiroso, né? Safado, sem vergonha. Dá a volta, vem, faz a mesma coisa de novo. Você perdoa. Passa um tempo, mesmo dia, vem, faz de novo. Você perdoa. 4ª vez, vem e faz de novo. Espera aí. Não nos pertence isso. Esse tudo suporta. Nós não podemos olhar, nós não conseguimos olhar para uma situação onde nós estamos vendo uma improdutividade total e nos conformar com ela. Nós não podemos olhar para uma circunstância que pareça ser desagradável aos padrões morais e éticos por mim desenvolvidos e deixar que aquilo passe e passe e passe e passe e passe e passe e passe. Nós temos medo da graça. Sabia? Nós temos medo da graça. Nós temos medo de perder o controle sobre os nossos filhos se os tratarmos plenamente na medida da graça. Nós temos que ser um pouco nazistas com eles. Nós temos que ser um pouco forte com eles, rígido com eles. Eu não estou falando de correção, não. Eu estou falando de ruindade mesmo. Estou falando de dureza. Que quando o senhor fala para corrigir o filho com a vara, essa história da vara é interessante, viu? Não é com tamanco, nem chinelo, nem cabo de vassoura, muito menos a mão, é vara, né? Porque até o pai procurar uma vara, ele sai atrás da vara, porque a vara sempre some. Sei o que acontece. Até o pai ir e achar uma vara e voltar, ele já teve um tempo para ele pensar sobre aquele assunto e saber como é que ele vai corrigir o filho. Deus é muito sábio. Agora nós, poderosos pais que os somos, senhores do universo, pelo menos do nosso barraco, certo? Ali eu sou o rei. Nós estabelecemos o nosso cetro de justiça sobre a nossa prole e falamos, é até aqui. Mas por quê? Porque eu estou falando e pronto. Isso é abuso de poder, hein? E vou dizer mais, hein? Os filhos vão se rebelar, né? Não tem embasamento bíblico. A palavra de Deus não diz que quem manda na casa é o pai. Ela diz que o pai é para ensinar o filho. Essa é a função dos pais. Ensina. Agora, sabe o que é? Ensinar dá trabalho. Corrigir dá trabalho. Ensinar eu tenho que sentar com ele ali e a gente tem que conversar. Então é mais fácil dizer não. É mais fácil criar proibições. É mais fácil criar regras e leis intrarresidenciais. É mais fácil estabelecer um novo sistema legal de acordo com os meus princípios morais. É muito mais fácil do que sentar, pegar a Bíblia, abrir, ler, conversar, ouvir o filho falar besteira, ter que conversar de novo, ouvir o filho falar mais besteira, ter que conversar de novo, ouvir falar mais besteira, até 490 vezes. Amor, paciência. Nós não estamos preparados para isso. Nós estamos preparados para dominar. E os filhos? Os filhos, à medida que vão crescendo, vão ganhando espaço, não é assim? Sai do colo, vai para o berço, pega um quarto, vai estendendo os limites, já percebeu?
arruma um carro, aí ele já tem uma namorada, duas. Vai estendendo, vai crescendo. E se rebelam, lógico, claro, contra esses seres tão estúpidos, né, que dão ordem à sua vida inteira. Primeira oportunidade que eles tiverem de rebelar, eles irão se rebelar. Isso é tão natural quanto o sol e a lua. Eles vão se rebelar. Mas a palavra de Deus vem aqui e te dá uma garantia. Ela põe um selo na testa do seu filho. Ela diz assim: todos os seus filhos serão discípulos do Senhor e a paz dos seus filhos será abundante. Ela dá a você o poder, e o poder é da palavra, e é isso que nós estamos aprendendo aqui hoje, e não seu, e não meu. O poder está aqui. Ela dá aos pais o poder de assegurarem a bênção sobre os seus filhos. Não é o teu poder de ensino, de compreensão, de entendimento da vida que vai conservar o seu filho na presença de Deus. É o poder da palavra de Deus. Se você tomar posse dessa palavra para a vida dos seus filhos, isso vai até 1000 gerações. Isso é muito forte. Isso é absolutamente, completamente gracioso. Eu não tenho, pastor, que fazer um curso intensivo na igreja sobre como ensinar os filhos. Eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que fazer aquilo. Não. Entenda que a porta da entrada para esse campo maravilhoso de desfrutar de todas as bênçãos de Deus é pela graça. Porque nós precisamos ser salvos. E pela graça sois salvos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas apenas conseguiremos fazer isso a partir do momento que estivermos salvos, libertos. Pastor, o senhor está pregando então que não tem que fazer obra nenhuma? Que não tem que ficar fazendo coisa nenhuma? Quer dizer que todo mundo aqui na igreja pode ser um vagabundo? Vamos ler Gálatas capítulo 3. Começa assim, ó Gálatas insensatos. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o fez pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão benditos todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Isso aqui me parece incoerente, esse texto, esse último versículo em especial. Ele é contraditório, né? Porque ele fala que é maldito da lei, maldito aquele que permanece, né, debaixo da lei, mas ele diz que também é aquele que não permanece na palavra, que nos dá a lista de todas as coisas que nós devemos praticar. A palavra de Deus está tudo escrito aí. Graça, meus amados. Vamos de novo? É Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Nós não podemos começar uma obra pela graça, pela fé,
e depois dar uma mão para Deus no complemento, na construção e no crescimento dessa obra. Nós não podemos iniciar um processo onde fomos arrancados do pecado, sem termos condição nenhuma de nos mexer, e em determinado momento da nossa vida, pela nossa maturidade espiritual, passarmos a colaborar com Deus, com as nossas atitudes. Nós não podemos agir, mas um novo nascido tem atitude. Nós não podemos fazer, mas um novo nascido faz. O trabalho é maldição. Sabia que o trabalho para o homem é uma maldição? Foi lá no Jardim do Éden que colocou. É maldição trabalhar. É maldição. Jesus no Novo Testamento fala o seguinte. O que ele fala? Não vê lá os passarinhos? Não trabalha, não faz nada? Vida boa? E nosso Pai Celestial nos alimenta. Não precisa mais trabalhar, viu, moçada? O trabalho aqui, o novo nascido trabalha. Aquele que não trabalha também não coma, mas trabalha ao Senhor. Tudo que eu faço agora como ao Senhor. Há uma diferença. Quem trabalha do lado de cá faz a mamon. Troco de grana. Troco de dinheiro, de resultado. Lembra? Cuidado com esses lados que nós assumimos. Tem gente querendo fazer obras para Deus do lado de cá. Atrás de resultado. Atrás de conquistas. Atrás de padrões legais criados, instituídos por nós mesmos, pela nossa igreja. Nós temos capacidade de fazer isso sem escrever, sem nos comunicar muito. O nosso dia a dia aqui, a gente já estabelece aqui algumas regras, algumas diretrizes que devem ser seguidas. A obediência à palavra de Deus é incondicional para aqueles que estão debaixo da graça. Ele diz assim: o pecado é uma coisa que abunda, que cresce, cada dia mais. Nós olhamos aí a televisão, nós olhamos os jornais, nós olhamos a corrupção, nós olhamos histórias dentro das igrejas. O pecado está... O que está acontecendo com o pecado? Está pecado para todo lado, está fedendo. Tanto pecado. E o Senhor coloca uma medida sobre o pecado, diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos ficar no pecado. Não é assim que faz? Para que a graça aumente. O Senhor fala: não tem jeito. Porque se você foi salvo pela graça, você morreu para o pecado. E nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Mas é tão gracioso isso. Agora, você sabe qual é o esforço que uma pessoa tem que fazer para não pecar estando debaixo de pecado? E você chega aqui e fala para ela que ela não pode pecar, sendo que ela só sabe fazer na vida é pecar. O quão desumano é isso? O quão cruel é exigir uma atitude de alguém que não lhe faz parte da natureza isso. E lhe ameaçar de fogo do inferno e bicho comendo vivo. O bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Quão cruel é isso? Quando nós temos a palavra da graça, quando nós temos o evangelho do amor, quando nós temos um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Ah, mas tem que ter obra sim. Tem que ter, está escrito aqui que essas são características daqueles que entraram pela graça. E eu já vi gente sair daqui com a boca amarga, de tanto fel, de tanta angústia, de tanta palavra pesada, que eu mesmo já falei daqui. Deus tem tratado muito comigo isso. É muito fácil a gente pegar uma posição de pastor bem bom. Tira foto, põe o dedo assim para frente
E o fogo. E o Senhor vem aqui e fala: e a graça com a qual eu te alcancei? E o amor que está derramado sobre os nossos corações? Mas pastor, não tem que ter as obras? Paulo chega numa situação bem complicada em Romanos 7. Ele começa aqui, vou pegar aqui no versículo 5. Fala assim: quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo em que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caduquice da letra. Grava bem esse caduquice da letra aí, nós vamos falar sobre isso. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo a lei, o pecado reviveu e eu morri. E o mandamento que era para a vida, eu verifiquei que me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, e eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Porque eu não faço o que eu prefiro. Eu faço o que eu detesto. Ora, se eu faço o que eu não quero, eu consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. O querer o bem está em mim, porém não o fazer o bem. Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, querer fazer o bem, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livra desse enrosco, do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. A gente corre desse 7 de Romanos duro. Ainda mais nós que pregamos em pecabilidade. Ou não pregamos? Não. Vocês vejam a simplicidade desse texto aqui. Do lado de cá, a lei, do lado da ação do homem. Então vamos falar, esse quadrado aqui é o quadrado legal da vida do homem. Tome uma atitude. Do lado de cá, a lei é um lixo. Ela faz mal. Ela cobra, ela pesa. Ela é impossível. Quando é que podemos então conseguir cumprir a lei? Só quando pela graça entramos na presença de Deus, no Santo dos Santos. Aí eu vou conseguir cumprir a lei. Não, eu não vou conseguir cumprir a lei. Nunca. Como o pastor não vai conseguir cumprir a lei? Nunca. Porque Deus é quem opera em vós, tanto querer quanto fazer segundo a sua boa vontade. Você sabe quando é que você vai poder se gloriar de alguma coisa que você fez na presença de Deus? Nunca. Você sabe quando é que você vai se lembrar do bom comportamento e procedimento de obras que você teve na presença de Deus? Nunca. Você sabe quando que você vai achar que o teu padrão de comportamento, de atitudes está aceitável na presença de Deus? Nunca. A não ser que você esteja do lado de cá.
sofrendo da letra. O que Paulo fala da lei enquanto letra? Caduquice de letra. Tem gente abrindo a Bíblia e usando ela como letra. Regra. Está aqui, é assim, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, olha aqui, tudo bem que tem graça, mas, tantos porém. A letra mata. Agora, somos feituras suas. Vamos passar para lá? Isso não existe, tá? O que eu estou fazendo. Uma vez do lado de cá, ninguém arrebata da minha mão. Passa para lá. Ninguém. Somos feituras suas, criados em Cristo Jesus. Nós somos refeitos, novas criaturas. Para quê? Para as boas obras, sim, claro. Na vida de uma nova criatura tem boas obras? Claro, só é o que tem. Mas é as que Deus preparou. As que Deus preparou. Eu gostei muito quando o irmão Jonathan de manhã falou o seguinte: sabe o que vai acontecer com quem faz boas obras? Nessa vida de Cristo? Ele vai chegar lá no dia do juízo, vai ser julgado pelas obras, nós lemos em Apocalipse, e o Senhor vai falar para ele: ó, você fez isso, vinde bendito. Ele vai falar: mas como? Quando? Não lembro de ter feito isso. Não lembro. Fiz com a minha mão direita e a esquerda não ficou sabendo. Não lembro. Inclusive lá na igreja o povo pegava no meu pé porque eu tinha que fazer, porque eu tinha que não sei o quê, tinha que isso, tinha que aquilo. Não lembro. E o Senhor fala: não, cara, olha, tá vendo aqui, ó, esse dia, esse. É disso que eu estou falando. Ah, Senhor. Mas eu nem lembrava. E nós temos tantas pessoas, amados, fora da graça, debaixo de maldição, porque invocando a lei como letra, fazendo listas de boas obras, fazendo listas de atitudes, de comportamento, de procedimento, de padrão que tem realizado e cobrado de outras pessoas. Isso é uma desgraça tão grande. Isso é um sofrimento tão grande. E esses também vão chegar diante de Deus no dia do julgamento pelas obras, cheios de boas obras, arrastando sacos e sacos de boas obras, e o Senhor vai falar assim: apartai-vos de mim. Epa! Apartai-vos não. Espera aí que aqui, ó, tá aqui meu saco de boas obras. Expulsei demônio, curei enfermo, e aí vai começar a jogar na cara de Deus todas as boas obras que ele fez. Não faltei na igreja, dei o dízimo, e que mais? Fui no asilo, distribuí folheto, ajuda aí. Cantei na igreja. Não, eu tenho direito. Apartai-vos de mim, malditos, que praticais a iniquidade, porque pelo saco de obra você vai ser lançado junto com o teu saco no inferno. Porque a porta de entrada, que seja 5 minutos, a medida da graça é uma só. A porta de entrada é Jesus, o único caminho, a única verdade, e é de graça, e é pela graça. Seja um vagabundo do Senhor e deixa que Ele faça a obra na sua vida. Não vai sobrar glória para você. Cristo em vós é a esperança da glória, mas é Ele, é dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glórias, pois, a Ele. Glórias, pois, a Ele. Meus amados, nós não temos como pagar isso. Nós somos da meritocracia. Nós somos daquela questão que achamos que temos que fazer valer, fazer jus a salvação. Eu conversava com uma pessoa essa semana, tem problema de depressão muito sério, e ela me falava que ela passou mal. Quando ela conversando com um pastor, o pastor chegou para ela e falou: olha, mas Deus tem feito isso para você, tem feito isso, Deus tem feito tanta coisa, está na hora de você agradecer já, né? Parece uma palavra até suave, mas ela recebeu aquilo de uma maneira tão terrível. Depois eu comecei a pensar, falei: é verdade. Deus não cobra agradecimento de nós, por nada que Ele faz. Você não tem que fazer culto de ação de graça.
Porque é de graça. Você não tem que pagar para Deus de forma nenhuma. Porque daí para ir daqui para Aparecida do Norte de joelho é a mesma coisa. Você não tem que pagar promessa. Você não tem que recompensar Deus com a sua presença domingo na igreja. Você não tem que recompensar nada. É graça. E aonde você vai estar, e como você vai estar, e no momento que você vai estar, quem vai conduzir a sua vida agora é Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e faça a sua parte, que eu te ajudarei. Né? Nós temos que fazer. Nós não temos que fazer? Não, nós não temos que fazer. Confia nele. E ele fará a maior parte. Não? Ele tudo fará. Você sabe o que você tem que fazer, moço? Gostou do moço? Nada. Absolutamente nada. Você sabe que se você fizer alguma coisa, você está debaixo de maldição. Agora, pastor, há as boas obras na vida de quem é uma nova criatura? É claro que há. Mas não é algo que você possa cobrar. Não é algo que você possa estimular pela força, pelo teu cetro. É algo que o Senhor nos dá gratuitamente. Gratuitamente. E é claro que nós vamos querer estar uns com os outros. É claro que nós vamos querer nos estimular ao amor. É claro que as boas obras vão estar presentes. É claro que os domésticos na fé vão sentir a primeira onda dessa graça. É claro que as coisas vão acontecer e acontecem. Porque é uma obra de Deus. Mas pastor, e se ele falar que é novo nascido, mas não tiver acontecendo nada? Não tem que falar para ele que tem que fazer, não. Ele precisa realmente nascer de novo. Porque toda essa lista que nós lemos aqui fazem parte da vida de uma nova criatura. Obras, obediência, lei. A lei é boa, pura, santa. Os mandamentos do Senhor são agradáveis, mais doces do que o mel e o licor dos favos. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Não nos pesa, não nos custa. Testemunho, oração, trabalho, atitude, resultados. Até resultados nós vamos ter. Quando o Senhor fala assim, deixa aqui comigo que eu resolvo. Fala assim, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Fica tranquilo que eu cuido de você. De dia e de noite, trabalho por você. Conquista. A nossa grande conquista foi Jesus quem fez na cruz. Dele recebemos de graça. Dele recebemos de graça. A nossa recompensa é a vida eterna, porque fomos salvos da morte e recebemos de Deus vida eterna. Tem muito texto, tem muita coisa para a gente aprender sobre graça. Nós não podemos ter medo da graça, igreja. Nós não podemos ter medo de soltar os nossos filhos no mundo e confiar que Deus os guarda. Nós não podemos ter medo de confiar no que está escrito. Nós não temos poder de controlar todas as coisas, nós não temos poder de controlar nada. Podemos criar uma igreja com padrão de boas obras invejável, tudo fachada, tudo lata vazia, tudo sino que tine. Podemos ter filhos obedientes, comportados, só na sua frente, só quando o chicote está perto. Eles se transformam longe de você. Eles se transformam no MSN, no Orkut. No Orkut não, porque agora é vigiado. Mas no MSN dá.
você não vai ter como controlá-los. Então faz o seguinte: ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando se envelhecer, não se desviará dele. Você não vai estar lá, mas a palavra vai. Você não vai estar lá na tecla do teclado na hora do MSN, mas a palavra vai. Você não vai estar lá na hora que ele estiver com os coleguinhas falando aquelas barbaridades na escola, nem se nomeia. Mas a palavra vai estar lá. Não vou nem falar de pensamento. Se for falar de pensamento, a coisa fica feia. Mas a palavra de Deus também está lá. Então nós só temos uma coisa. Uma coisa. Para receber toda essa graça. A palavra. Tomar posse. Quanto custa? Nada. O que eu tenho que fazer? Qual tem que ser o padrão de um comportamento de uma nova criatura? Tem gente que vai ralar a vida inteira dentro de uma igreja, sofrer de cristianismo a vida inteira, a hora que bater no fim da vida vai pular direto para o inferno. Tem gente que vai passar a vida inteira em baile, boteco, boate, zona de meretrício, não sei o quê. 30 segundos antes de morrer vai clamar misericórdia e vai pular dali direto para o céu. Porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Não me venha apresentar os seus padrões de comportamento, de conduta, porque isso vai te jogar direto no inferno. Isso é maldição. Isso é maldição. Agora, pastor, não há boas obras na vida de uma nova criatura? É só o que há, meus amados. É só o que há. Mas não por força de uma indução, de uma coação, de uma exigência, mas por uma ação natural, um passeio do Espírito Santo de Deus na sua vida. Um passeio. Algo como uma brisa suave, algo extremamente agradável, algo não pesaroso, algo não opressor. Imagina se um Deus de graça, que deu o seu Filho unigênito, de tal maneira, por amor, vai agora botar uma exigênciazinha em você. Ó, só tem que fazer o seguinte: dá 3 passinhos para frente e 3 para o lado. Aí você está salvo. Não temos capacidade. Nem isso. Até aquela ousadia de falar assim: quem aceita Jesus, levanta a mão. Vou baixar a sua mão. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei. Eu vos escolhi. Todos vocês aqui são eleitos do Senhor, escolhidos, raça adquirida, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus, de graça. Mas eu não tenho que parar de fazer alguma coisa que eu faço? Não, meu amado, não tem que parar. Eu não tenho que parar de fumar? Não, meu amado, não tem que parar de fumar. Eu não tenho que parar de beber? Não, meu amado, não tem que parar de beber. Tudo que tiver que acontecer na sua vida, Deus fará. Ele é quem vai fazer. Você pode ficar tranquilo. Ele é quem vai operar. Você não tem que fazer nada. Você não tem competência para fazer nada. Você não tem capacidade para fazer nada. Estava tendo uma aula na escola, o professor perguntando lá sobre posições de sociologia, e eu disse: eu acredito que todo ser humano é mau. Nasce com a natureza mal. Aí o povo já pula dessa altura. Não, não é assim. É. E eu acredito que a sociedade boa é a sociedade formada por hipócritas, porque quanto mais hipócrita for o homem, mais ele esconde a maldade dele, mais bom ele parece. Não é assim? Quanto mais autêntico for a pessoa, mais mal ele vai parecer. Quanto mais hipócrita ele for, mais bom ele vai parecer. Por quê? Porque ele atende aos padrões morais e legais criados pela sociedade em que ele vive. E não me venha achar que se for uma nova criatura vai atender esses padrões morais, porque não vai. O nosso exemplo de moralidade nesse planeta chama Jesus Cristo.
terminou numa cruz. Com todo mundo falando, crucifica, é morte de bandido, esse não tem moral. Crucifica, crucifica, crucifica. Bem-aventurados sois vós, quando mentindo vos perseguirem, disserem todo mal contra vós, por causa da palavra, por minha causa. Aí sois bem-aventurados. Nós não vamos conseguir estabelecer uma paz moral com o mundo. A moral do mundo chama-se hipocrisia. Hipocrisia. E essa moral também passeia dentro das igrejas. Dentro das igrejas, quanto mais hipócritas formos, atendendo aos padrões legais desse círculo social que criamos, mais bem cotados seremos como um homem espiritual, um homem de Deus. Se o Senhor abrisse os olhos de todo mundo aqui para que pudesse ver o que realmente somos, queria ver onde ia ficar a sua moral, para sondar todos os seus pensamentos, para sondar todas as coisas. Meu amado, você só está aqui hoje pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, não tem outra razão. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos todos consumidos. Não há um justo, nenhum sequer. Não se preocupe com a sua podridão. Ela é natural em todos os homens. Tome posse da graça. Venha para a luz. Receba. Só isso. Só isso. Receba. Porque é Ele quem vai fazer essa obra em você. Ele começou e não vem a terminar na carne. Ele é fiel para completá-la. Amém? Amém? Amém, igreja? Amém. Deus começou boa obra em você. Deus começou boa obra em você. E é fiel para completá-la. E é fiel para completá-la. Ele já começou e é fiel para completá-la em você. Deus começou boa obra em mim. Deus começou boa obra em mim e é fiel para completá-la. E é fiel para completá-la. Ele já começou e é fiel para completá-la em mim. Deus começou boa obra em nós. Deus começou boa obra em nós e é fiel para completá-la. E é fiel para completá-la. Ele já começou e é fiel para completá-la em nós. Liberta, ó Pai, esta igreja. Liberta o meu coração, liberta os nossos corações do desejo de querer fazer alguma coisa. E abre os nossos olhos, ó Pai. Abre os nossos ouvidos, o nosso entendimento no Espírito, para que possamos receber no Teu Espírito a revelação da palavra em que Tu já fizeste todas as coisas por nós. Que Tu já nos abençoastes com todas as bênçãos, ó Pai. Que o Senhor já consumou a obra ali na cruz, meu Deus. Abre os nossos olhos para que tenhamos dias de refrigério na Tua presença.
para que tenhamos dias de gozo, de prazer, ó Pai, na Tua presença, para que possamos anunciar o Teu Evangelho com a graça que nos foi dada, com a ousadia, ó Pai, que recebemos, sem peso, sem cobrança, sem sofrimento, sem opressão. Liberta, ó Pai, esta igreja, para que possa receber e viver na graça e na paz. Por misericórdia, meu Deus, em nome de Jesus nós te clamamos. E que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós, agora e sempre. Amém, Jesus. Amém. Estamos encerrados em nome de Jesus. Vão guardados no nome do Pai.